Hello, welcome. This is our class number 35, Jobs. Hoje nós vamos falar então sobre trabalhos, empregos, ok? Vamos lá, tem bastante vocabulário para a gente aprender hoje. Venham comigo aqui. Olha só, então vamos começar aprendendo algumas profissões em inglês, ok? Jobs. Job é a mesma coisa que uma profissão. Então, olha só, olhando na figura aqui, essa primeira figura aqui, qual seria o trabalho dessa pessoa, né? What does he do? He's an engineer, a chef, a police officer, or a doctor. So, this first one is a chef. He is a chef. And now, the second figure. Now, the second figure here, the second image, what does she do? She is a doctor. She is a doctor. And now the third figure here. What does she do? What is her job? She is an engineer. She is an engineer. And the last figure here, this is a police officer. So what does he do? He is a police officer. What is his job? He is a police officer. Okay? Now, a few more. Look here, the first figure here. What does he do? Né? Esse primeiro aqui, o que é que ele faz? Qual é o trabalho dele? What does he do? He is a pilot. He is a pilot. Now, the second here, the girl. What does she do? She is a musician. She is a musician. Okay? So, she is a musician. Now, the third here, down below. What does he do? Né? Esse daqui, a terceira figura aqui embaixo. What does he do? He is a priest. He is a priest. Priest seria padre, ok? Priest. And the last figure here. What does he do? He is a judge. He is a judge. Ele é um juiz, a judge. Ok? Então, com isso, pessoal, nós vimos já algumas profissões e eu trarei muitas outras aqui no decorrer das aulas, né? Inclusive dessa de hoje e da próxima, que nós falaremos bastante então sobre as profissões. Tá joia? Então, vamos aprender agora onde é que cada profissional trabalha, né? Então, por isso que eu chamei aqui de Work and Workplace. Então, nós vamos também agora aprender um vocabulário associado com os locais de trabalho, ok? Now, look at the picture here. Look at the picture. Now, where does he work? Lembram-se do Simple Past? Quando a gente utilizava, então, o does, né, o do e o does, como auxiliares para as questões, não é isso, né? Então, where does he work? Where é a pergunta onde, né? Onde ele trabalha. Where does he work? Now, he works in an office. He works in an office. Ele trabalha em um escritório. Office, escritório. He works in an office. Now, what does he do? Pela imagem aqui, será que a gente conseguiria imaginar o que ele faz? Então aqui eu imaginei que he is a lawyer. He is a lawyer. Lawyer é advogado. He is a lawyer. Ele é um advogado, ok? How does he like it? How does he like it? Essa pergunta, how do you like something? How does he like? How does she like? Okay? Sempre quando nós utilizamos essa pergunta para saber se a pessoa gosta ou não do que ela faz, ok? Então, por exemplo, how does he like it? How does he like being a lawyer? Né? Que seria como ele... Então, se ele gosta de ser um advogado. How does he like it? Então, as respostas possíveis, né, para essa pergunta seria he loves it or he hates it. Então, love todo mundo sabe, né? E hate é o oposto, the opposite, ok? So, he loves it, ele adora, ele ama o seu trabalho. And he hates it, ele odeia, detesta o seu trabalho, ok? Então, vamos lá. Vamos, então, aprender alguns locais de trabalho, então. Now, where does a priest work? Where does a priest work? Onde um padre trabalha? Where does a priest work? He works in a church. He works in a church. Então, church, igreja. He works in a church. Now, and the secretary? Where does she work? She works
in an office. She works in an office, right? Ela trabalha em um escritório. Works in an office. And the doctor, where does she work? She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. She works in a hospital. Ok? Now, let us practice. Então, vamos praticar um pouquinho. Então, looking at the picture here. Now, where does she work? Então, vocês conseguiriam imaginar where does she work? She works in a hospital, ok? She works in a hospital. Então, percebam aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, recapitulando quando nós aprendemos lá o a and an, lembram? Que é o artigo indefinido. Olha só, quando a palavra começa com H, a gente tem que ver se esse H é ou não é pronunciado. Então, olha só a palavra hospital, hospital. Então, esse H é pronunciado. Então, a gente vai usar o a hospital, ok? She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. Se o H não fosse pronunciado, por exemplo, na palavra honor, aí a gente utilizaria o an. For example, it's an honor to meet you. É uma honra conhecê-lo. It's an honor to meet you, ok? Então, o artigo que vai preceder uma palavra que se inicia com H, sempre a gente vai depender se o H é ou não é pronunciado, ok? Bom, mas vamos lá, voltando aqui então. She works in a hospital. What does she do? Now, she is not a doctor. Look at the picture. She is not a doctor. What does she do? She is a nurse. She is a nurse. Nurse, então, enfermeira. She is a nurse. Now, how does she like it? Então, vamos imaginar aqui. She loves it. Vamos imaginar então que ela gosta, né? She loves her job. Ela adora o trabalho dela. She loves her job. Ok? Now, again, another practice. Now, Peter works in a restaurant. He cooks delicious dishes. He works in a restaurant and he cooks delicious dishes. Ok? Now, what does he do? Será que com essas informações aqui nós já podemos responder? What does he do? Até pela figura já daria, né? Mas então vamos entender o que eu coloquei aqui, ó. Works in a restaurant, no problem. And he cooks, the verb to cook, né? Significa cozinhar. Então, he cooks delicious dishes. Dish é prato. Então, pratos deliciosos. E aqui vem como no português, tá? A palavra dish é a mesma coisa que a palavra prato em português. Pode ser tanto o prato mesmo, né, o que a gente usa para comer, quanto pratos, né, assim, como no sentido de receitas, né. A gente pode usar nos dois sentidos. Então, nesse caso aqui, he cooks delicious dishes, ele prepara, né, ele cozinha pratos deliciosos. What does he do? He is a chef. He is a chef. Também poderia ser usado he is a cook. Também existe esse nome. A profissão pode ser tanto chef quanto cook, ok? Now, one more. Jessica works at a stand. She sells coconut and juice, ok? So, Jessica works at a stand. Stand é uma banca, stand. A newsstand, por exemplo, é uma banca de jornal, uma banca de revistas, ok? Newsstand. Now, she sells coconut. Coconut é coco. Coconut and juice. E suco. Ela vende, she sells, coconut and juice. Ela vende coco e suco. Now, what does she do? She is a salesperson. She is a salesperson. Ela é uma vendedora. Ok? Também nós podemos usar salesman, quando é um vendedor, ou saleswoman, quando é uma vendedora. Ok? In general, we say salesperson. Em geral, então, a gente usa o salesperson. Now, meet Zoe. She works in an airplane. She serves food and drinks to passengers. She works long hours, but she gets to know many countries. Então, ela trabalha muitas horas, né? Long hours, but she gets to know many countries. Ela consegue conhecer. Get to know, conseguir conhecer, né? Então, she gets to know many countries, muitos países, ok? Now, Zoe, então, she works in an airplane. What is an airplane? An airplane é um avião. She serves food and drinks. Ela serve comida, food and drinks, bebidas.
to passengers, aos passageiros, ok? Então, what does she do? She is a flight attendant. Flight attendant. Então, flight attendant é uma aeromoça, que também serve para homem, ok? Flight attendant pode ser tanto aeromoça quanto aeromoço. Existe também uma outra forma de dizer, né? Flight attendant, que também é sinônimo de steward. Steward, ok? Então, steward para homem, stewardess, mulher, ok? Now, how does she like it? Então, ela gosta do trabalho dela? How does she like her job? Look here, she says, she works long hours, but she gets to know many countries. Então, she likes it because she gets to know many countries. Então, ela gosta porque consegue conhecer muitos países. She gets to know many countries. Ok, pessoal? Então foi isso. Então, nessa aula de hoje nós aprendemos um grande número de vocabulário, né, relacionado aos trabalhos, às profissões. E na próxima aula, então, eu vou continuar falando sobre trabalho, sobre as profissões e vou trazer para vocês alguns adjetivos para a gente qualificar as profissões, ok? Então não percam que é uma aula bem importante sobre adjectives, ok? Principalmente para quem está estudando para concurso público e para o Enem, conhecer os adjetivos é muito importante, porque eles costumam fazer perguntas substituindo os adjetivos, né, e dando sinônimos em alguns adjetivos que teriam similares em português e que muitas vezes têm um sentido diferente. Então eles tentam confundir vocês com isso aí, ok? Então muito obrigado a todos que vêm me assistindo, agradeço as mensagens, os e-mails. Thanks for watching, see you next class.